Bom, galerinha, bom dia. Hoje, na nossa aula de história, a gente vai falar sobre a colonização do Brasil. E para entrar nesse assunto, né, a gente vai falar sobre como que o Brasil foi dividido nos estados que nós temos hoje em dia. Então, o que acontece? Com a conquista, né, das terras que hoje se encontra o Brasil, essas terras passaram a pertencer a Portugal, né? E nessa época, a principal função dessa colônia, né? Colônia por quê? Porque começaram a fundar as pequenas vilas com os portugueses e tal. Então, a principal função da colônia era produzir riquezas para a metrópole, né? Metrópole era Portugal, porque as terras brasileiras pertenciam a Portugal. Então, metrópole, porque tinha um poder supremo sobre essa colônia, tá? Porém, o que acontece? Portugal, né, essa metrópole, não tinha recursos financeiros para explorar esse território, porque se tornava caro, né, pagar uma viagem de Portugal até essas terras e explorá-la com materiais, com mão de obra e tudo. E o que ela fez? Né? O rei de Portugal, então, decidiu dividir essas terras, né, em capitanias hereditárias, certo? Capitanias hereditárias por quê? Porque podiam ser herdadas e transmitidas aos seus descendentes. O que é isso, tio? As pessoas que recebiam as capitanias, né? Quando ela falecia, quando ela morria, ou outra coisa, ela poderia passar para o seu descendente, seu filho mais velho, algo assim, né? E o rei de Portugal também decidiu fazer essa divisão, porque como ele não tinha recurso para estar aqui, o território naquela época sofria muitas ameaças, né, por parte de outros reinos, né, como Holanda e França, né, porque dessas riquezas. Então foi dividido em capitanias hereditárias, né, e cada donatário era o nobre português que recebia essa doação dessas terras, né, ficaria com uma parte, né. Durante essa divisão, o território brasileiro foi dividido em 15 faixas horizontais, tá? 15 faixas horizontais, e cada uma dessas faixas pertencia a um nobre português chamado de donatário. E esses nobres portugueses, né, esses donatários, eles tinham como função, quando eles vinham para cá, fazer o quê? Cuidar, né, defender a sua parte da capitania, né, a sua parte do território brasileiro, defender contra ataques piratas, contra ataques de outros reinos, né, e gerar lucros. Porém, o que acontece? Esses donatários, para eles explorarem esse território brasileiro, né, essa capitania que eram doadas a eles, eles tinham que usar os seus próprios recursos. Porque como eu falei anteriormente, Portugal não tinha recurso para isso. Então ela doava essas terras, mas ela não doava nenhum recurso. A pessoa que ganhava as terras, ela tinha que trabalhar, né, usufruir dessa parte de terra, mas com os seus próprios recursos, né? E ela tinha como obrigação defender, cuidar, fazer com que crescesse essa colônia, essa capitania, né? E gerar lucros, né? Gerar riquezas para a metrópole, certo? E o que acontece? Porém, esse sistema de capitania, né, de capitanias hereditárias proposto pelo rei de Portugal, fracassou. Por que fracassou? Porque muitos não conseguiram, né, fazer com que essa capitania crescesse, né, gerasse lucros e tal. E aí o rei de Portugal, para não perder, para continuar com seus domínios, ele fez o quê? Né? Ele encontrou outra solução para garantir o controle desse território. Foi o governo geral. Né? O governo geral, o que era? Era um governo imposto por ele, onde também era mandado um nobre, né, português, de sua confiança, mas não para cada pedacinho, para cuidar do território. Né? Era como se fosse o rei aqui. Ou seja, era o braço direito do rei aqui. Né? O primeiro governador geral vindo para cá, né, que foi mandado para as terras brasileiras, foi Tomé de Souza. Né?
Ele chegou às terras brasileiras em 1549, tá? E junto com a sua comitiva, né? Comitiva o que era, tio? Comitiva era aquele grupo de navios, né? Que ele vinha com um grupo de pessoas, outros colonizadores, para as terras. Então, junto com a sua comitiva vieram os jesuítas. Para quem não se lembra, os jesuítas, né, eram padres missionários. Missionários? Missionários, que eles tinham alguma missão em comum, né? E qual era a missão deles? Era catequizar os indígenas. Catequizar, para quem não sabe, é ensinar, naquele tempo, no caso, ensinar a religião católica, né? Por quê? Porque eles acreditavam que a religião facilitava a submissão da população nativa à igreja e ao Estado português, né? Submissão quer dizer o quê? Que para eles, a partir do momento que os indígenas conhecessem, né, e fossem catequizados a religião deles, a religião católica, eles seriam submissos. Submisso é quando você submisso é quando você. Eles pensavam assim, submisso é porque eles achavam que os indígenas pensariam assim: os portugueses estão aqui, a igreja também, e a gente está aqui. Então a gente tem que obedecer. Nós somos como se fossem objetos, né? Nós pertencemos aos portugueses e à igreja católica. Então a gente tem que obedecer. E isso é submissão, tá bom? Então, o que acontece? E assim foi, né? E aí eles, de certa maneira, catequizavam, tal, até forçavam a aprender essa religião. Mas essa parceria entre eles, né? Houve-se uma parceria de início, onde os indígenas trabalhavam por conta própria, não eram escravizados, né? Eles trocavam objetos, eles queriam de início alguns indígenas aprender essa religião. Então houve uma parceria, né? Eles trabalhavam para os portugueses, eles faziam né? Trabalhavam com mão de obra para os portugueses até um certo ponto. Mas isso durou muito pouco, né? Essa parceria entre eles, esse trabalho, vamos dizer assim, equipe, durou pouco, né? O que acontece? Os colonos, eles precisavam de mão de obra para trabalhar nas suas propriedades, que eram grandes propriedades, não era pequenininha, não era o nosso quintal de casa, e eles precisavam de mão de obra para trabalhar ali. O que eles começaram a fazer? Quando não houve mais essa parceria, eles começaram a escravizar os indígenas, né? Eles começaram a obrigar os indígenas a trabalhar para eles, sem ganhar nada, né? E o que acontece? O que eles faziam? Né? Eles entravam nas grandes matas, né? No sertão, e eles começaram a escravizar, eles começaram a capturar esses indígenas lá no sertão, né? Esses indígenas eram capturados e aprisionados pelos bandeirantes. Bandeirantes eram grupos de colonos portugueses que trabalhavam nessa captura, né? Capturando esses indígenas dentro das matas, em suas aldeias. E eles eram aprisionados, capturados lá no sertão, trazidos para o litoral, que geralmente onde estava situada essas colônias portuguesas, né? E ali eles eram vendidos como escravos para essas propriedades, né? Para os colonos. E isso não foi, né, não foi uma coisa muito boa, porque muitos indígenas morreram nessa época, muitas aldeias indígenas foram destruídas, aqueles indígenas que fugiam conseguiam montar, né, criar novas aldeias dentro das florestas, porque os colonos eles não conheciam muito bem essa mata fechada, mas havia os indígenas que resistiam, né, que lutavam por sua liberdade, que não queriam se tornar escravos. E aí acontecia o que? Eles morriam, né? Eles morriam, eles tinham suas aldeias incendiadas, destruídas, e aqueles que sobreviviam eram né, transformados em escravos, e aqueles que resistiam muito eram até mortos, tá bom? Então, nossa aula de hoje acaba por aqui, tá? E espero que vocês tenham gostado, e até mais tarde.